Olha o Juninho, tá correndo muito. Olha o Diego Souza pedindo, Juninho, tocou pro Diego Souza, ajeitou no peito, na cara do gol, chapéu no goleiro, que golaço! Golaço de Diego Souza! E é do Vasco! De Juninho pro Diego, tirou o zagueiro do peito, chapelou o goleiro e botou de mansinho pro fundo da rede do Cruzeiro. Tá iluminado Diego Souza. Vai fazer o terceiro, o nono dele no Campeonato Brasileiro. E deixar o Vasco mais do que nunca tranquilo, sereno na liderança do Brasileirão. Chega pela primeira vez ao nosso canal, eu peço que já deixe seu like, deixe sua inscrição, salve o sininho das notificações para que todos os vídeos possam estar chegando a você. E para você que já é inscrito, a gente deixa aqui o nosso agradecimento. O canal vem crescendo de uma forma absurda em tão pouco tempo. Então a gente agradece ao apoio, à colaboração. E para que esse vídeo seja impulsionado para mais vascaínos, para mais amantes do esporte, já vai deixando sua inscrição, vai deixando seu like, compartilha em grupos de WhatsApp, em grupos de todas as redes sociais, para que possamos alcançar o maior número dos amantes do futebol, principalmente aqueles que amam o nosso Vasco sim, que antecede um jogo muito importante contra o Cruzeiro, sim. A partida de amanhã, ela tem uma importância muito grande, por isso a gente deixou esse vídeo aí para que possa trazer bons fluidos, para que possa, sabe, corroborar com uma vitória amanhã, uma grande atuação do nosso grupo, possamos sair sim do Mineirão com uma vitória, porque sim, é possível. E esse jogo em questão, o Vasco vencendo esse jogo, pode ser tratado como um confronto direto. Por que isso? Porque o Vasco tem 35 pontos, vencendo vai a 38, com um jogo a menos contra o Cuiabá, vai a 41, e o Cruzeiro fica com seus 42. Então a briga ela fica direta nessa fase, ali disputando uma pré-Libertadores. Porque sabemos a importância que tem no decorrer dessa competição, a importância que está mexendo com todos os vascaínos. Não podemos, não queremos, e de fato não se pode esquecer o brasileiro. Porém, a Copa do Brasil ela está gritando em nossas mentes, a Copa do Brasil ela está gritando em nossos corações. Estamos a cada vez mais ansiosos para chegar, né, essa data, que até então, qual vai ser essa data? Vai mudar o calendário? Senhora CBF, mais uma vez trazendo de muitos e muitos, como sempre, nessa confusão, como sempre, sem essa igualdade ao futebol. Por que você está falando isso, Victor? Porque quem não vai lembrar do jogo entre Vasco e Atlético Paranaense, que o Vasco teve que fazer um voo fretado para o senhor Jean Menezes, que é o Jean Davi, e o Puma Rodrigues, que foram essenciais nos jogos contra o Atlético Paranaense. Na virada, a construção da jogada do gol, do passe do Jean Davi para o Ryan, que ajeita de peito, e o Puma Rodrigues faz o gol da virada. Também temos o lance, faz o gol do empate. O gol da virada foi do Hugo Moura, certo? Para não deixar passar batido. E no jogo da volta, na decisão dos pênaltis, olha a qualidade do gol do Puma Rodrigues. Sabe, quando eu falo hashtag igualdade no futebol, não é choradeira, não é por nada, é que nós queremos uma igualdade para todos os clubes. Se não houve interferência lá atrás, vai haver interferência agora. Mas você tem que ter o consentimento, tem que ter o bom senso. Ok. Então que se tenha um planejamento de uma forma melhor. O calendário, todos falam que é muito apertado. O Atlético Mineiro em questão são 3 competições: o Brasileiro, Copa Libertadores e a Copa do Brasil, sendo elas 2 semifinais entre Libertadores e Copa do Brasil. Sabemos da importância financeira, pois o Atlético Mineiro é o time brasileiro com maior dívida. Passa da casa de 1 bilhão. Eu acho que é o 5º. Só que a gente precisa atentar que o calendário foi feito no início do ano. O time que se propõe a qualificar-se para estar nas grandes frentes, de fato, vai chegar um momento, ou você pendula, ou vou de fato disputar o brasileiro até o final, ou eu vou de fato jogar as Copas. Botafogo só saiu da Copa do Brasil. O brasileiro está na frente e a Copa Libertadores é um postulante no meu intuito, no meu modo de enxergar futebol, candidato ao título. O time que está ali, Palmeiras, só o Campeonato Brasileiro. Fortaleza, só o Campeonato Brasileiro, que saiu da Sul-Americana. E o Flamengo tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Certo?
Estou citando os 4 primeiros colocados. O Atlético está em 9º colocado, 9º lugar. O Vasco está em 10º. O Brasileiro disputando uma eventual vaga para o G6, de forma direta, como salientamos no início. Trouxemos aqui a pontuação do Vasco, o jogo atrasado, e a possível vitória contra o Cruzeiro vai fazer com que o Vasco volte novamente a ter essa possibilidade. Estou deixando aí para vocês a tabela. Então, assim, à medida que você consegue observar essa tabela, identifica que, sim, as chances são reais. Então, assim, a gente precisa entender que, além do Brasileiro, também temos a Copa do Brasil. Só que, qual é o equilíbrio que a senhora CBF e a justiça que a senhora CBF tem nessa demanda? O Corinthians já se posicionou. Porque o clube da Gávea, que não está disputando a Libertadores, porque vai ter jogador convocado para as seleções. Ok. Então, assim, tem que estar havendo um consenso dentro da competição antes que a mesma comece. Pois, uma vez que ela já tem agendamento marcado, não se pode mudar o calendário por causa de clubes específicos. Se não houve a mudança anteriormente para nenhum outro, por que vai haver agora? Sabe? É a hashtag igualdade no futebol. Eu vou bater nessa tecla enquanto eu identificar as injustiças do mundo do futebol dentro da Confederação Brasileira. Porque está demais o descaso. Está demais, está claro, tudo que vem acontecendo, fazendo com que a descredibilidade ela só aumente dia após dia, meses após meses, anos após anos. Mas vamos voltar a falar do que nos interessa, que é o jogo do Vasco, que pode ter mudanças sim. Emerson Rodrigues, ele está cogitado a vaga de titular no lugar do Ryan, porque o Ryan foi expulso na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e não vai enfrentar o Atlético Mineiro, obviamente cumprindo o seu jogo automático. Então, já vai fazer sim um encaixe para ver a performance do atleta, que jogou, no meu ponto de vista, pelo que ele apresentou a vinda ao clube do Gigante da Colina, foi pelo lado direito. O David vai fazer a esquerda e o Verratti centroavante. Está correndo a briga interna entre o Felipe Coutinho e o Payet. Eu volto a falar, eu não gosto desse esquema hoje de 4-3-3, por mais que seja um esquema universal, que está mudando muito, né? A Europa já atingiu o esquema 3-4-3, então 3-5-2, mas enfim, assim, pelo que o Vasco tem em mãos hoje, eu entenderia que como ou o David ou o Emerson Rodrigues, eles conseguem ser jogadores que joguem nas duas beiradas, deixariam o Verratti como homem pivô e faria um segundo atacante, para cair pelas duas pontas, confundiria a zaga, não ficaria um sistema engessado, jogadores recebendo a bola toda hora de costas para marcação. Por que isso? Mas hoje o Brasil, a maioria, todo mundo joga assim, pega os times que tem maior força, Luiz Henrique, de um lado, Savarino do outro, com o Igor Jesus, o Palmeiras, quando está com o seu time completo, Flaco Lopes, centroavante, Felipe Anderson e Estevão. Flamengo, na sua mais alta performance, era o Pedro, junto com o Cebolinha de um lado, o Michael que veio para ser titular do outro, o Bruno Henrique, enfim. Só que o contexto disso é a força do meio campo, juntamente com a qualidade dos seus volantes e a sua zaga. Então o Vasco hoje não tem volantes que entreguem uma performance ao seu camisa 10. Hoje, talvez, amanhã, no caso, será o Felipe Coutinho. Mas aí a gente tem um déficit. Nós não temos jogadores que têm essa qualidade para entregar uma bola. O Vasco não tem esse volume de jogo. Então, pelo que o Vasco tem, eu entendo que se o Vasco vem no esquema 4-4-2, coloca os dois volantes, Matheus Cocão ou Esforça junto com o Hugo Moura, deixa o time qualificado. Já que ele defende tanto o Esforça, porque tem a construção da jogada, vai fazer uma linha de 3, abre-se o Léo, como foi o último jogo, o Maicon do lado direito, o Esforça desce para fazer a construção da jogada. O Hugo Moura fica frente à zaga para protegê-la. Se tem ali o Maxime Rodrigues, que vem buscar essa bola no pé, ali, na volância ali do Esforça, faz um giro, que é a qualidade que ele tem de abrir a jogada, faz um giro, enquanto o seu Felipe Coutinho, entre os volantes, a zaga e os volantes, já se abre um leque com a ultrapassagem de dois laterais. Num conceito, pro que o Vasco tem hoje, tira um atacante, coloca o Maxime Rodrigues, pelo que nós vimos, foi pouco dentro do jogo contra o Palmeiras, mas pelos vídeos que nos venderam, ele é um atleta que vem buscar essa bola. E contra o Palmeiras ele entrou como um volante. Então se ele faz um camisa 8 no jogo, o Vasco não vai precisar com que o Felipe Coutinho ou o Payet desça tanto. E o Vasco vai ganhar com a ultrapassagem, que é muito forte. Dos dois laterais, o Paulo Henrique tem uma força de um cavalo. O Lucas Piton, uma inteligência absurda, infiltração, cruzamento. Por que engessar-se num esquema
que se tu não tem qualidade para você entregar, aí fica fazendo os dois pontas de suporte de lateral, já não tem essa qualidade técnica toda. O David tem muita força, parece um cavalo, tromba com todo mundo, ganha de todo mundo, é uma parede. Porém, precisamos que ele entregue aonde ele é pago para isso, para fazer gols, achar uma assistência. Sabe, o conceito, eu vejo, eu não sou o Mr. Paiva, eu não fiz nenhum curso de técnico, mas o que o Vasco tem hoje dentro do grupo, eu entendo que seria melhor o Vasco trabalhar de uma outra forma. Seria uma forma de preencher o meio campo, ganhar essa qualidade com o Felipe Coutinho, descansar as pernas do Felipe Coutinho, que vai achar o Verratti, que vai achar a ultrapassagem de dois laterais. Deixa aí seu comentário, o que você acha dessa escalação? Léo Jardim, lateral direito, PH, zaga pela direita, João Vitor e Léo, ou Maicon, lateral esquerdo, Lucas Piton, cabeça de área, protetor da zaga, Hugo Moura, para começar saindo a bola, o Esforça, pelo que ele vem jogando, o Esforça, pelo conceito do técnico, com o Maxime Rodrigues e mais o Coutinho. O ataque, Verratti e David, ou Verratti, um outro ponta, que tem a velocidade e força para vir ajudar. Até quando o Vasco estiver sem a bola, descansaria mais o próprio Verratti, ou o Payet, ou o Felipe Coutinho. Mas deixa aí sua opinião sobre o que você acha dessa escalação. E vou deixar para vocês, antes de encerrar o vídeo, aquilo que está dominando, né? Além do jogo contra o Cruzeiro, que é de muita importância, onde o Vasco viaja e vai ficar até a quarta-feira após o jogo, né, que o Vasco retorna. Opiniões de pessoas importantes sobre o cenário de futebol, na mídia, né, que é aberta, fechada, né, barra fechada, porque a TNT é um canal hoje de TV fechada, porém, se todo mundo tem acesso. Vou deixar também a renovação do Léo Jardim, que está muito a fim de permanecer. Léo Jardim, que tem o intuito de ficar no clube, se identificou com a cidade, com o clube, e assim, ele vê ainda chance, sim, de seleção brasileira. Eu acho que seleção brasileira para jogadores do Vasco está muito difícil, porque quando se encontra uma pré-lista e vê, tem potencial, tá ok? O Alex Telles, que é realmente jogador de seleção, mas o atleta fez 3 jogos pelo Botafogo, acho que foi o 4º, estava lá fora no time do Cristiano Ronaldo, veio para o Brasil, já caiu com uma pré-lista. O Lucas Piton vem fazendo temporadas absurdas, jogador com mais assistência, jogador com o lateral com maior número do futebol brasileiro. Acho que ele está jogando raquete na visão da comissão técnica da seleção brasileira, né? Que levou o Rafael, que ninguém fala, né? Que entregou o gol contra o Botafogo, ativou o modo Matrix, se desviou de todas as bolas no pênalti. Aí o Léo Jardim, decisivo em todas as fases de grupo do Vasco na Copa do Brasil. Léo Jardim, decisivo o ano passado inteiro, eleito um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, foi atrás de João Ricardo com as defesas mais difíceis. Léo Jardim esse ano novamente um absurdo. Lucas Piton, conselho para você, se naturaliza e aceita a proposta da Itália. Vai jogar na Itália, filhão, porque aqui no Brasil, como já foi aberta aí várias entrevistas citando que é a seleção de empresários. Por isso que o Thiago Alcântara jogou pela Espanha. Por isso que o Diego Costa jogou pela Espanha, porque aqui no Brasil é só a cúpula deles, tá ok? Essa é a minha opinião, mas vamos, que amanhã tem Vasco e posteriormente talvez tenha na Copa do Brasil na quarta-feira, né? Se o sistema deixar. Saudações vascaínas, é muito bom falar de Vasco. Tamo junto, igualdade no futebol, porque aqui é Vasco. Na verdade, estou muito feliz com o meu momento aqui no Vasco. E a gente sabe como é o futebol, a gente sabe como as coisas funcionam, mas a minha vontade é de permanecer aqui no clube. Eu estou muito feliz aqui, como eu falei, eu gosto muito do dia a dia aqui, eu gosto muito do grupo. Me adaptei muito bem ao Rio também, à cidade, e me identifiquei muito com o clube também. Então eu acho que isso tudo conta muito para a decisão de poder ficar aqui. Então estou muito feliz e espero que eu possa continuar aqui. Se adaptou ao Rio, mas vai à praia? Eu tô falando que a gente fez um estudo com o Verratti aqui. O Verratti falou que nunca vai pra praia, nunca pisa na praia, não faz nada, só vai pra restaurante. Eu também não sou muito da praia, não. Não sou muito da praia. Ainda mais com criança pequena. Com criança pequena a gente sempre pensa 2 vezes, mas a gente gosta muito da cidade e o clima também. Tem uma filha carioca. Então a gente se adaptou muito bem. A gente está muito feliz. Mas as conversas por renovação, elas estão andando? Sim, sim. Vasco e Galo, eu vejo que passa o Vasco desse primeiro jogo.
Vasco para mim seria um dos finalistas. Entre Corinthians e Flamengo, hoje, com toda a turbulência que tá o Flamengo, aquela coisa toda, Libertadores também, não sei o que, Corinthians me parece estar mais fresco, descansado para um confronto até no sentido assim de jogar um pouco mais leve, sem tanta pressão. Acho que a final vai ser Corinthians e Vasco dessa Copa do Brasil. Se eu pudesse apostar aqui palpitando, um campeão muito apertado, muito ajustado. Óbvio que a gente não sabe ainda o mando de campo, mas hoje, se tivesse essa final, eu ainda daria um favoritismo e colocaria o Vasco como campeão da Copa do Brasil. Você tem material para isso, o Atlético tem um baita de um time, tem um bom elenco, e é um time que pode ganhar essa Copa do Brasil. Eu acho que na teoria o Atlético é mais time que o Vasco, na teoria, mas o Vasco tem uma força competitiva enorme, o Vasco tem caras que podem resolver um confronto. Você tem um goleiro do nível do Léo Jardim, faz a diferença, ou não fez em Curitiba? Você ter um cara como o Verratti, um centroavante como o Verratti, é um luxo, faz a diferença, ou não fez em Curitiba? O Vasco tem. Você tem um lateral que é regular, no melhor sentido da palavra, né? Que te entrega sempre, como o Lucas Piton, faz a diferença. E outros jogadores. O Vasco tem um conjunto que se fortaleceu e tem também algumas individualidades. Então é um confronto, eu acho que o Atlético é levemente melhor, mas assim, tem muito jogo. Tem muito jogo. Mas o Atlético tá no game. O Atlético se colocou como uma equipe que entendeu que, não dá pra ser irresponsável. Muito pouco. Nosso time é 10 vezes melhor que essa. Realmente, futebol se ganha dentro de campo. Quem ganha vida com a boca é cantor. Isso aqui é Vasco. Isso aqui eu não tô brincando, não. Tá? Cadê esses gritinhos agora? Ei, não venha marcar território aqui não, meu amigo. Aqui é Vasco.